Olá, lindonas! Graça e paz! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com você, com sua família. Glórias a Deus por esse dia, glórias a Deus por mais uma oportunidade de aprender com as mulheres da Bíblia. A mulher que nós vamos aprender com a história dela hoje é uma mulher muito especial. Como todas, né, lindonas? Todas as mulheres são maravilhosas. E a história que nós vamos aprender hoje é com a história de Débora. Já conhece a história dela? Débora tem uma história maravilhosa. Débora foi uma mulher que teve um ministério atípico no seu tempo. Débora, ela viveu coisas que eram também fora do comum no seu tempo. Débora, ela foi uma mulher que ela rompeu barreiras, ela rompeu paradigmas no seu tempo. E essa mulher se posicionou como alguém que trouxe para si a responsabilidade de resgatar os valores de uma nação. A história dessa mulher fantástica está registrada no livro de Juízes, no capítulo 4, e versículo 4 é o versículo onde eu vou ler. Para você conhecer toda a história de Débora, que não tem muita coisa falando sobre ela, você vai ler todo o capítulo. Nós vamos ler apenas 2 versículos desse capítulo 4, que diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui na história de Israel, para a gente entender esse contexto de Débora, como eu falei no início. Uma mulher que teve uma história atípica para o seu tempo, uma história incomum para o seu tempo, devido às ações que ela tomou. Mas para isso a gente precisa entender qual era o contexto que Débora vivia naqueles dias. Então deixa eu voltar um pouquinho aqui na história com vocês, para você que nunca ouviu a história dela e para você também que já conhece, sempre tem uma informação nova, sempre tem uma revelação. Quando o povo sai do Egito, por liderança de Moisés, passa todo aquele processo lá no deserto, eu vou resumir a história, tá? Moisés morre e deixa um sucessor que é Josué. Josué, então, inicia o período das conquistas das terras. Então lembra que Josué ele atravessa o Rio Jordão com o povo, ali ele conquista Jericó, ele conquista Ai, ele conquista Gilgal, ele conquista Betel, e eles vão conquistando vários territórios. Estas histórias estão registradas no livro de Josué. Então, se você quiser conhecer as histórias das conquistas da terra dos cananeus, vai lá para você ler. Então, quando Josué ele morre, Josué ele comete um erro. Apesar de Josué ter feito todas aquelas conquistas, derrotado tantos reis, Josué era um homem temente ao Senhor, foi um discípulo fiel de Moisés, mas Josué ele comete um erro, melhor dizendo. Ele esquece de preparar um sucessor. É bom quando a gente lê as histórias da Bíblia que Deus ele faz questão de deixar ali os erros, né? Porque eram pessoas normais como nós, sujeitas a cometer erros. E esse foi o erro de Josué. Dentre outros, claro que Josué não era perfeito. Mas um grave erro de Josué foi não ter deixado um sucessor. Quando Josué ele morre com 110 anos, ele morre, as tribos já haviam conquistado seus territórios, mas a palavra do Senhor para aquele povo era que cada terra que eles fossem conquistando, eles deveriam eliminar o povo que morava nela. Só que isso, gente, dava trabalho. Então, quando Josué morre, a Bíblia registra ainda algumas conquistas de Caleb, conquistando mais alguns territórios, né? Otiniel, que se tornou genro de Caleb, se casa com Axa. Otiniel, ele também conquista ali conquista a terra dos Anaques, né, que eram gigantes. Enfim, Caleb, sendo da tribo de Judá, eles ainda conquistam algumas terras e eliminam os povos inimigos.
Porém, outras tribos, a maioria delas, ao conquistar as terras, eles não derrotavam seus inimigos. O que eles faziam? Eles faziam acordos com seus inimigos, faziam com que eles se tornassem tributários deles, oprimindo eles com tributo alto, enfim. Ao invés de obedecer a Deus, eles negociavam ali a sua terra. E isso, claro, a desobediência, ela gerou para o povo uma grande maldição. O que aconteceu? Quando, então, eles começaram a negociar com os inimigos, eles pararam de conquistar, obedecer à ordem de Deus, começaram a se misturar porque fizeram amizades, tomaram mulheres para si, deram suas filhas como esposas dos inimigos, né, que se tornaram amigos. Enfim, o povo se misturou e, claro, começou a adorar outros deuses. Quando o povo começa a adorar outros deuses, o que Deus faz? Retira sua mão do povo de Israel. E ali, como eles não tinham um líder, era só o chefe das tribos, que também já estavam corrompidos. Aqueles que haviam saído lá do Egito, a maioria morreu no deserto. Os que vieram com Josué e conquistaram a terra, aquela geração também estava ali morrendo, né? Porque estavam velhos. E o que acontece? O povo então começa a ser oprimido pelos inimigos. E aqui a história ela conta que durante 8 anos, olha só, o primeiro rei que oprimiu esse povo foi o rei da Mesopotâmia. O rei da Mesopotâmia, ele começa a oprimir esse povo. E durante 8 anos o povo ficou oprimido. Deus então levanta Otiniel, que era o genro de Caleb. Esse homem, ele conquista a liberdade do povo de Israel, derrota o rei da Mesopotâmia. E aí, durante 40 anos, Otiniel ele foi como juiz de Israel. Ele liderava o povo, ele levou esse povo a adorar a Deus, né? Porque Otiniel ele tinha os princípios da palavra de Deus e foi pela palavra de Deus. Foi ali com temor ao Senhor que Otiniel venceu aquele rei da Mesopotâmia e libertou o povo. Porém, Otiniel também morreu. Quando Otiniel morre, o que acontece? O povo volta novamente a adorar outros deuses e aí vem o rei Eglon, rei dos Moabitas, vem e começa a oprimir aquele povo. O povo é oprimido então por 18 anos, olha só. 18 anos o povo é oprimido pelo rei Eglon, que era o rei dos Moabitas. Deus então, que olha só gente, sempre tem os remanescentes. Sempre tem aqueles que lembram do Senhor, que não se dobram diante de outros deuses e começam a clamar. Por isso é importante nós orarmos. Olha aí o poder da oração. E quando alguns se levantam e começam a pedir a ajuda do Senhor, Deus levanta então Eude, um homem valente, um homem corajoso que entrou dentro do palácio do rei Eglon, o rei Moabita. Isso tudo está registrado aqui no livro de Juízes. Depois, se vocês continuam, lê os capítulos anteriores, tá bom? Do capítulo 4 que nós lemos. O Eude, então, entra ali, ele mata o rei Eglon com uma faca, uma espada pequena, feita artesanalmente. Ele mata aquele rei e liberta o povo de Israel, que vive livre por mais 80 anos. Mas também Eude morre. E aí o que acontece? Antes, né, de Eude morrer, deixa eu só lembrar aqui. Antes de Eude morrer, nesses 80 anos que eles ficaram livres dos Moabitas, dentro desses 80 anos, os filisteus também oprimiram o povo, lutaram tentando levar eles como escravo, mas Deus levanta Sangar, que era também um guerreiro valente, derrota os filisteus com um osso lá de camelo, de jumento, não sei, assim como Sansão, a história dele é bem semelhante. E também o povo fica livre dos filisteus. Então, 80 anos de paz, de vários inimigos, eles ficaram ali livres. Mas o povo se esquece muito fácil daquilo que Deus faz e voltaram a adorar outros deuses. E quando eles voltam a adorar outros deuses,
O que acontece? O povo se torna escravo, oprimido novamente. Escravo de uma maneira assim, eles não foram levados cativos, mas vinham outros reinos e roubavam suas plantações, roubavam seus bens, cobravam deles impostos altíssimos, tributos, né? E era terrível a vida que eles estavam vivendo ali por causa da desobediência. Então, por 20 anos, o rei Jabim, que era rei de Canaã, ele estava oprimindo o povo de Israel por causa da desobediência. O exército de Canaã, o exército do rei Jabim, era um exército terrível, era um exército muito temível, porque eles tinham 900 carros de ferro. Lindonas, vamos lembrar de uma coisa aqui. O ferro naquela época, naquele tempo, era algo muito valioso. Os artesãos metalúrgicos, vamos dizer assim, aqueles que trabalhavam o ferro, eles tinham grande valor, porque não tinha as máquinas que nós temos hoje, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, quem tinha carros de ferro naquela época era um exército invencível, porque a maioria dos exércitos tinha cavalo ou iam a pé. Já tinha-se aqueles escudos muito pesados para carregar, a lança, flechas, né? Não tinha arma de fogo naquele tempo. Então, um exército que tinha 900 carros de ferro era um exército invencível, era muito poderoso. Não era carroça de madeira não, gente, era de ferro. Se jogasse uma lança ali, não ia atingir. Se jogasse qualquer coisa que tentasse atingir os soldados ali, eles ficavam protegidos. Então era um exército que onde eles chegavam para guerrear, eles dominavam e venciam. Deus então levanta uma mulher que ouve a voz de Deus e ela se posiciona. E foi nesse tempo que o rei Jabim estava oprimindo o povo de Israel. Débora se levanta. Ela se levanta como juíza da nação de Israel. Juíza no sentido de ajudar as pessoas a resolverem os problemas, porque é para isso, como existe hoje os juízes, os fóruns, as promotorias, defensorias públicas. Naquele tempo já existiam os juízes que resolviam as causas das pessoas, trazendo ali conciliação, resolução de problemas, certo? Então Débora se levanta para lembrar o povo quais eram os mandamentos, quais eram as leis, como eles deveriam se comportar, como que resolviam os problemas. Então ela julgava o povo debaixo das palmeiras, entre a cidade de Ramá e a cidade de Betel. Ela julgava o povo ali, ela atendia o povo, melhor dizendo. Ela atendia as pessoas ali, debaixo daquela palmeira. É interessante que o texto, ele fala assim, olha, Débora profetiza, mulher de Lapidote. Ou seja, ela tinha um marido e ela era uma profetisa. Profetisa era o quê? Um profeta, uma profetisa. Era um porta-voz de Deus. Falava pelo Senhor ao povo. Então, ele era um porta-voz de Deus. Então, ela sendo profetisa, ela sendo uma esposa, e acredito eu que era uma esposa que dava o exemplo, até porque ela precisava dar exemplo para ser quem ela foi. Ela foi uma juíza. E eu acho lindo quando a Bíblia ela mostra esses detalhes, porque não mostra ali que era uma mulher qualquer. Era uma mulher que tinha um compromisso, uma aliança, ela tinha responsabilidades. E ali, quando Débora ela se levanta para julgar Israel, porque ela já era esposa e ela já era uma profetisa. Não sei se Débora ela era filha de profeta. Não sei se Débora, o seu esposo era profeta, não sei. A Bíblia não nos dá esses detalhes aqui. Pode ser que ache-se em outros livros históricos. Eu não pesquisei, tá? Então, Débora ela se levanta para julgar a Israel, para ajudar o povo, para ser alguém que iria servir ao povo com a lei de Deus, a lei que foi entregue a Moisés. E para isso, ela tinha que ter o conhecimento da lei. Para isso, ela tinha que entender do que ela estava falando. Ela não podia falar qualquer coisa. Então, ou seja, era uma mulher que estudava a lei, era uma mulher que se esforçava, era uma mulher que rompeu barreiras do seu tempo. Porque até então, a Bíblia não registra história de mulheres que exerceram esse ofício.
A Bíblia não registra história de mulheres que foram juízas. E Débora então se levanta, porque os homens daquela geração, eles estavam com medo do rei Jabim, com medo do seu exército comandado pelo general Cícera, que era um homem muito cruel. E Débora, ela se levanta, e lá no Cântico de Débora, que é no capítulo posterior, ela vai cantar, e ali ela fala: eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Ela não diz que ela se levanta como uma juíza, mas ela diz: eu me levantei como mãe em Israel. Ou seja, ela se levanta com um propósito, ela se levanta com uma missão. Ela estava ali como mãe para ensinar as pessoas, para trazê-las para perto dela, que estaria perto do Senhor, no qual ela era porta-voz de Deus, porque ela era uma profetisa. E Deus então dá a Débora uma missão de entregar um recado para um homem de Israel chamado Baraque. Baraque, ao que dá a entender, ele era o chefe do exército de Israel. Porque Deus fala com ele assim: olha, reúne os homens e vai para a batalha, porque eu vou dar o exército de Cícera nas suas mãos. Gente, às vezes a gente julga Baraque. Baraque se acovardou, Baraque teve medo e ele dependeu de uma mulher para ir para a batalha. Vamos olhar um pouquinho o lado desse homem também. Vamos lá. Olha só. Eu tinha 20 anos que Jabim oprimia Israel. Olhando pelos olhos humanos, Israel não tinha nenhuma possibilidade de vencer o exército do rei Jabim. E claro, faltou em Baraque fé, faltou uma visão ampla daquilo que Deus poderia fazer. Quem sabe Baraque não conhecia a história passada daquilo que Deus fez. Por quê? Quando nós lemos, lá nos primeiros capítulos, fala algo muito triste que aconteceu em Israel e tem acontecido nos nossos dias. Nos capítulos no primeiro capítulo, se eu não me engano, de Juízes, fala que veio uma geração que não conhecia o Senhor. Veio uma geração que não sabia, não havia participado das vitórias de Israel. Uma geração que não conhecia o poder de Deus. Por que não conhecia? Porque os seus pais falharam na responsabilidade de ensinar. A maioria daqueles pais, porque sempre tinha os remanescentes, né? Como eu já falei. Então, quando Baraque recebe essa palavra, através da profetisa Débora, Baraque ele fala: olha, se você não for comigo, eu não vou. Baraque, quem sabe ele ter uma certeza de que aquela mulher estava falando a verdade? Será? Pode ser. Talvez por não ter ali nenhuma juíza, por não ter profetisa. Talvez Baraque duvidou da palavra de Débora. Pode ser, o texto não fala isso, mas nos dá o direito de conjecturar. E a atitude de Débora é a mais fantástica, porque ela fala assim: talvez Baraque pensou, eu vou falar com ela para ir comigo, e ela não vai querer ir, porque ela é mulher, porque mulher não tem costume de ir para a guerra, né? Mas quando Débora dá um recado para Baraque, ele fala assim: olha, se você for comigo, eu irei, se você não for, eu não vou. O que Débora fala? Débora fala assim: eu vou com você. Eita! Eu vou com você. Porém, fica sabendo que a vitória de Israel não será pela sua mão, mas será pela mão de uma mulher. Talvez Baraque até pensou que a vitória fosse pela mão de Débora. Porque até então, depois do decorrer da história, entra uma outra desconhecida aí, que também é uma mulher fantástica, que nós vamos falar dela depois. Então, quando Débora ela dá esse recado para Baraque, ele aceita e foram todo mundo para a batalha. Ela, pelo recado que o Senhor manda ela falar para ele, manda ele reunir homens das tribos, de algumas tribos, não de todas, 10.000 homens. E ali ele convoca esses homens, por isso que penso eu que ele era líder do exército de Israel. Mesmo esse exército sendo enfraquecido, esse exército, quem sabe, estando totalmente desmotivado, como o próprio Baraque, com medo, um exército que não tinha talvez armas suficientes,
Porque não tinha como comprar armas, estava sendo oprimido pelo rei Jabim e seu exército, mas eles tinham uma arma poderosa, que era a palavra do general dos generais, que era o Senhor dos exércitos. E quando então parte Baraque com Débora e os 10.000 homens, a palavra do Senhor diz que Deus já tinha falado isso, né? Que ele iria atrair o exército de Sísera ao vale de Quizon, que, segundo a história, aquele vale ali, ele tinha alguns pântanos, era meio lamacento, e ali não tinha jeito dos carros de ferro andar, eles iam atolar ali. E o que aconteceu quando aquele exército vai para aquele lugar? Deus então entra em ação através da sua palavra, e o exército de Baraque vence aquela batalha. O general Sísera, o temível general Sísera, ele sai a pé, ele entra numa cabana, numa barraca, o jeito que você quiser dizer, né? Depende da sua tradução. Ele entra ali numa tenda de uma mulher chamada Jael, esposa de Éber, um queneu, que tinha aliança com o rei Jabim. Os queneus eram descendentes do sogro de Moisés, era da mesma tribo. E ali eles tinham aliança, então Sísera, ele se viu na oportunidade de se proteger, ele entra na tenda daquela mulher, Jael, e eu vou só contar aqui o final da história, porque depois, em outro dia, eu vou falar dela. Jael mata aquele homem e todo o exército de Sísera é destruído. Então se cumpre a palavra da profetisa Débora, que a vitória do povo de Israel foi através da mão de uma mulher. Apesar, claro, que os homens lutaram, eles mataram os outros soldados, é claro, porém, era contada a vitória quando matava o general ou o rei do exército inimigo. E ali a vitória foi contada pela mão de uma mulher, uma desconhecida, uma mulher comum. Mas não vamos falar de Jael hoje não, deixa eu voltar aqui para a história de Débora. Quando tudo isso acontece, Débora então ela faz um cântico que é maravilhoso. E esse cântico de Débora, ele é usado, inclusive o texto Desperta, Desperta Débora, tem aí um grande projeto, né, de mães de oração, o Desperta Débora, foi inspirado nesse texto de Débora, porque ela fala que ela se levantou como mãe em Israel. Deixa eu falar uma coisa para você nesta manhã, eu sei que o Espírito Santo ele já está falando no seu coração, assim como falou no meu, mas as lições que nós aprendemos com essa mulher maravilhosa, essa mulher Débora, essa profetisa que se levantou como juíza. Deus nesta manhã ele está falando para nós. Qual é a posição que nós temos tomado diante das situações que nós temos vivido nestes dias? Não é novidade para ninguém que nós temos vivido dias onde os sinais da volta de Jesus estão cada vez mais claros. São ideologias antibíblicas, são filosofias antibíblicas, são regras, normas, leis, coisas que a Bíblia condena, que têm se tornado normal dentro das igrejas, no meio do povo de Deus, no meio das famílias. E aí, deixa eu falar para vocês, existe uma grande diferença entre o normal e entre o comum. O que está acontecendo nestes dias é algo que tem se tornado comum, porém não pode ser normal para quem tem a Bíblia como o seu manual de fé. Não pode ser normal se a Bíblia não chama de normal. São situações, são ideologias, são doutrinas que têm sido totalmente contra o que a palavra de Deus diz, principalmente para o casamento. Hoje se tornou comum e não normal, tá? Vamos trocar essa palavra. Se tornou comum os divórcios, se tornou comum segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º casamento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Falar de divórcio é uma coisa muito complexa o assunto e eu não vou entrar nesses detalhes aqui, tá? Eu sei que, infelizmente, existem situações que não tem outro recurso, não tem outra saída. Mas também sei, pela minha experiência lidando com mulheres aí há mais de 3 anos nessa área de casamento, tá? Eu sei que
Vamos dizer que 85% dos divórcios que acontecem hoje, eles teriam recurso, poderiam ter sido evitados, se isso não tivesse se tornado algo tão comum nos nossos dias. Porque as pessoas, elas estão se acostumando com o mundo. É o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo, ele diz assim, para nós não nos conformar com esse mundo, mas renovar a nossa mente pela transformação da palavra. Então quem transforma é o quê? A palavra. Por isso que nós somos mulheres forjadas pela palavra. E nós estamos aqui, nestes dias, aprendendo com as mulheres da Bíblia. Débora poderia muito bem falar assim, eu já sou profetisa, eu tenho meu marido, tenho minha casa, eu não vou importar com o que está acontecendo, não. Se o povo está sendo escravizado pelo rei, é porque o povo esqueceu de Deus. Então, eu não estou nem aí. Mas o que aquela mulher fala? Ela se levanta como uma mãe em Israel, ela se levanta como uma juíza, não para apontar o povo, mas para julgar segundo a lei na resolução dos conflitos, a resolução dos problemas. Quem sabe, a Bíblia não nos dá esses detalhes, mas quem sabe quantos divórcios Débora ajudou a evitar, ajudando a conciliar os problemas. Quem sabe quantos assassinatos Débora ajudou a evitar porque ela ajudou a resolver o problema. O fulano que roubou o cabrito do outro, que roubou o boi e por aí vai. Porque era esse tipo de coisa que acontecia, né? Que a esposa do outro, que... Enfim, eram essas coisas do dia a dia, gente. Que precisava de um juiz para resolver, como hoje tem. Quantas situações Débora pôde ajudar a resolver sendo uma juíza em Israel? Ela poderia ter ficado quieta no cantinho dela, mas ela se levantou. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantas coisas hoje você pode se posicionar? Eu não tô falando aqui para você começar a julgar as pessoas pelo Instagram, pelo Facebook, WhatsApp, pessoalmente, na igreja. Não tô falando isso não. Me entenda bem. Quantas coisas você pode se posicionar e através da sua vida você pode influenciar outras mulheres? Às vezes a gente vê as coisas acontecendo e a gente fica calada, não fala nada. Isso é normal. Não, não é normal. É comum. Mas o comum não pode ser algo que nós venhamos nos conformar. Temos que nos posicionar pela justiça de Deus. É exatamente isso. Quantas coisas nós podemos nos posicionar? E a começar pela nossa casa. Também não adianta você se posicionar na rede social, você se posicionar na comunidade, se posicionar na sua igreja, mas não se posicionar dentro da sua casa. Não adianta nada. Primeiro posicionamento que você precisa tomar é dentro da sua casa. Quanto tempo seus filhos passam vendo televisão, mexendo no celular, no computador, no tablet, enfim? Quanto tempo seus filhos passam ali diante das telas e você está vendo que isso está prejudicando, mas, é aquela famosa frase, as crianças de hoje em dia, né, é assim mesmo. Não, lindona. Você pode se posicionar e começar a colocar limite. Olha, você está ficando o dia todo no celular, o dia todo na televisão. Vamos diminuir. Pera aí que eu vou ler a Bíblia com você. Pera aí que eu vou comprar um livro para você ler. Começa a cobrar a leitura. Começa a colocar limite. Compra joguinhos, quebra-cabeça, faz brincadeiras. Até para comer, tá lá na mesa ou no sofá, comendo com o celular. Não, lindona, começa a preparar a mesa. Começa a preparar a mesa aí na sua casa. Começa a trazer os seus filhos para perto. Quantos versículos da Bíblia você já falou para os seus filhos? Você tem um tempo todos os dias, pelo menos na hora de dormir, para orar com os seus filhos e vocês juntos recitarem um versículo da Bíblia? Isso é claro para mães de crianças. Né? Eu sei que tem mães aqui que já têm filhos adolescentes, que talvez já tem filhos adultos, que já perdeu o controle. Mas você pode se posicionar mesmo assim. Os seus filhos te veem orando dentro da sua casa? Os seus filhos, os seus netos, sobrinhos, as pessoas da sua casa te veem lendo a palavra, te veem louvando a Deus? Qual tem sido o seu posicionamento dentro da sua casa diante das situações da vida? Dentro da sua casa, quem é você? Como seus filhos, como seus parentes, como que as pessoas da sua casa te conhecem? Como a mulher de Deus ou como aquela que fala mal do pastor,
Fala da esposa do pastor, fala da liderança da igreja, fala da patroa, fala da vizinha, fala da sogra, fala do sogro, fala do marido, fala dos outros filhos. Como é que os seus filhos te veem dentro da sua casa? Como é que as pessoas que moram com você debaixo do mesmo teto te veem? Como uma mulher de Deus, eles te elogiam e te louvam como a mulher de Provérbios 31, ou eles estão como aquele texto que diz que é melhor morar numa cabana do que morar numa mansão com uma mulher reclamona, com uma mulher goteira. Como é que eles te veem? Como uma mulher que tem um coração grato, que agradece pelo café da manhã, que agradece pelo almoço, que agradece pela casa, mesmo que ela não seja a casa dos sonhos, que agradece pelas roupas que tem, mesmo que não seja aquela roupa, aquele vestido dos sonhos, mas uma mulher que lava as vasilhas glorificando a Deus, que lava a roupa exaltando ao Senhor, que cuida da casa, que faz a comida, que sai para trabalhar louvando, que volta para casa louvando. Como é que eles te veem? Como que as pessoas aí dentro te veem? Qual é a posição, qual é o posicionamento que você tem tomado dentro da sua casa? Porque talvez lá fora você é uma bênção. Talvez na igreja você é uma bênção, lindona. Mas dentro da sua casa você está precisando se posicionar. Você está perdendo o controle da sua casa. E é o primeiro lugar que você precisa governar. Governar dentro da sua casa. É o primeiro lugar que você precisa profetizar. Deixa eu falar uma coisa pra você, talvez você vai achar essa palavra muito pesada, mas é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu vou falar. Talvez você é uma profeta na igreja, que pula, sapateia, rodopeia, sei lá o que você faz, né? Tem vários nomes aí que podemos falar. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu não sou contra o movimento no espírito. Eu não sou contra o mover. Eu não sou contra o sentir a presença de Deus. E cada um sente de um jeito. Alguns pulam, outros gritam, outros cantam, outros sorriem, outros choram, outros ficam parados, outros caem no chão. Isso independente. Eu não sou contra o mover. Sabe o que eu sou contra? É a pessoa ser uma coisa dentro da igreja e dentro de casa ser outra. É isso que o Espírito Santo está nos falando nessa manhã, para nos posicionarmos dentro do nosso primeiro território, que é a nossa casa. Débora, para ser uma juíza, com certeza ela era posicionada dentro da sua casa, porque senão a Bíblia não fazia questão de falar que ela tinha um marido e de que ela era uma profetisa. Senão a Bíblia não faria questão de falar. A Bíblia faz questão de falar Débora, mulher de Lapidote. Ela tinha um marido, ela tinha um sacerdócio sobre ela, ela tinha uma autoridade sobre ela. Ela não era uma rebelde qualquer que se levanta fazendo o que quer. Não, ela tinha autoridade. E se ela estava lá, debaixo da palmeira, julgando a Israel, com certeza ela tinha autorização de seu marido. Ela tinha comunhão com o seu marido. Ela tinha com ele uma comunicação. A Bíblia não fala se Débora tinha filhos biológicos. A Bíblia, ela não fala isso, ela não dá informação. Mas ela diz que ela se levanta como mãe em Israel. Tendo filhos biológicos ou não, Débora se levanta como uma mãe de Israel. Ela tinha muitos filhos espirituais. Ela tinha filhos que ela estava lhe ensinando como caminhar diante de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, lindona. Não importa se você tem filhos biológicos, filhos do coração, não importa o tipo de mãe que você é. Importa a posição que você toma diante de Deus para ser um exemplo diante dos seus. O apóstolo Paulo, ele fala um texto que eu falo que transformou a minha vida. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, ele diz que aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ou seja, todo ministério, toda missão, todo chamado começa dentro da nossa casa. Começa dentro do nosso lar. O nosso primeiro território a conquistar é a nossa casa, é a nossa família. Não adianta querermos conquistar lá fora uma carreira, um ministério bem-sucedido, qualquer coisa lá fora que esteja prejudicando aqui dentro, não vem de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus fala assim que as bênçãos do Senhor enriquece e não causa dor. Então, se você está conquistando lá fora, mas dentro da sua casa não está, tá tudo errado.
Pode começar a rever seus conceitos, que tem algo aí que tá fora tá fora da lista de prioridades. Tá fora da ordem que Deus tem para sua vida, para minha vida, para nossa vida. Quando Débora ela se levanta como uma juíza em Israel, vocês acham que Débora era qualquer uma? Vocês acham que para Débora ser respeitada diante de uma nação, Débora seria qualquer uma? Eu acho que não. Eu acho que para Débora ser respeitada, para Débora ser ouvida, para Débora ser ali solicitada pelas pessoas, Débora não era qualquer uma. Débora não era uma mulher barraqueira, fofoqueira, uma mulher que não tinha um bom testemunho, que não tinha valores e princípios. Eu acredito que não era. Eu acredito que para ela se levantar como mãe em Israel, sendo uma juíza e julgar as pessoas, primeiro, ela tinha conhecimento. Primeira coisa, ela tinha coragem, ela tinha disponibilidade e ela tinha conhecimento e bom testemunho, para que ela fosse uma mulher respeitada ali naquela nação. Então, qual é o testemunho que você, como uma mulher de Deus, tem dado dentro da sua casa, no meio da sua parentela, aí na sua vizinhança, no seu trabalho, na faculdade, aonde você convive com as pessoas? O que as pessoas veem em você? Qual é o posicionamento que você tem diante das situações? Você tem achado normal o que tem acontecido ou você tem se posicionado com a sua vida, com o seu modo de viver? Como é que você tem se posicionado diante disso? Não aceite essa frase na sua vida, todo mundo faz. É aquela famosa frase que a nossa mãe falava para nós e que a gente fala para os nossos filhos. Lembra? Você não é todo mundo. Então, muitas vezes a gente fala isso, né? Mas hoje tá tão normal, todo mundo faz. Não. Não é normal, pode ter se tornado comum, mas não é normal. E você não é todo mundo. Você não é qualquer uma. Você é filha de Deus. Você é filha de um rei que é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Você é embaixadora desse reino. E nesse reino, as coisas continuam sendo iguais eram no Antigo Testamento. Deus não muda seus princípios. Deus não muda seus valores. Existem sim no Antigo Testamento muitas práticas religiosas que foram abolidas quando Cristo veio e morreu na cruz. Ele aboliu muitas práticas e rituais religiosos que aconteciam no Antigo Testamento. Mas os mandamentos, eles não mudaram. Êxodo capítulo 20 fala dos 10 mandamentos que foram dados a Moisés. Eles não mudaram. Jesus veio e repetiu esses mandamentos. Claro que ele fez uma aplicação de uma maneira didática, de forma que as pessoas daquele tempo compreendiam, mas os princípios não mudou. Instruções, elas podem mudar, princípios não. Uma instrução é para algo específico. Vamos dizer assim, olha, quando você compra um liquidificador, vem ali as instruções de uso. As instruções de uso do liquidificador não servem para você usar na máquina de lavar, porque são instruções específicas. Na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo, tem muitas instruções para determinadas situações específicas. Deus estava dando aquela instrução para aquela determinada coisa específica. Como no caso lá de Débora. Débora foi algo atípico do seu tempo e deu instrução para Baraque, que foi algo atípico também. Nunca houve-se registrado que uma mulher foi para a guerra naquelas circunstâncias, ali como uma líder, né, do exército. Não que Deus tenha alguma coisa contra as mulheres, gente. Pelo contrário, Deus ama as mulheres. Infelizmente, as feministas, elas falam que Deus é machista, o Deus da Bíblia, né, do Antigo Testamento é machista, e que Deus... Não, nada disso. Deus ama, Deus sempre amou as mulheres e continua amando, usando mulheres em seus devidos lugares específicos e estratégicos. Então, quando alguém vier falar isso pra você, fala assim, lindona, Deus me colocou no lugar que Ele quer.
Então tem coisas que Deus vai instruir a você especificamente para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua carreira, para o seu ministério. Então tem coisas que Deus vai te instruir especificamente, certo? Mas os princípios da palavra de Deus, eles não mudam. Não mudam. Pode mudar a aplicação, pode mudar os tempos, mas o princípio ele jamais muda. Então, quando fala da honra aos pais, isso não muda. Quando fala para não matar, não roubar, não cobiçar, não ter outros deuses, não muda. Os deuses mudam, mas o único Deus, não. Então, hoje em dia, muitas pessoas têm colocado outras coisas no lugar de Deus. Mudou-se os deuses. Talvez tirou a imagem, mas colocou um celular. Tirou a imagem de escultura, mas colocou o trabalho. Se tornou Deus. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Como Débora se levantou, rompendo todas as barreiras do seu tempo. Como Débora se levantou, tendo uma atitude diferente. Como ela se levantou com coragem. Se levante nesse tempo. Isaías capítulo 32 e versículo 9. O Senhor vai dizer: levantai, mulheres que estáis despreocupadas. Levantai, mulheres que estáis sossegadas. Tem tantas mulheres que estão tranquilas, porque o seu casamento está bem, os filhos estão criados, bem-sucedidos, tem uma carreira de sucesso. E talvez elas estão tranquilas. Ah, tá acontecendo lá fora, não tá acontecendo na minha casa. Ah, tá acontecendo no outro país, não tá acontecendo no meu. Ou, ah, tá acontecendo na outra cidade, não é na minha. É na casa do outro, não é na minha casa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Deus está te chamando para você se posicionar. Leia esse texto de Isaías 32 e você vai entender o que eu estou dizendo. Deus está chamando mulheres que se levantem como Déboras, um exército de mulheres que estão posicionadas contra as ideologias antibíblicas, contra as ideologias anti-Deus, porque estão tirando o Senhor do centro. Infelizmente, até muitas igrejas já tiraram Deus do centro e colocou o homem. Os cultos, muitos deles não são para Deus, são para pessoas. Então canta a música que as pessoas gostam. Prega-se a mensagem que as pessoas gostam. Faça o que as pessoas gostam de ouvir, porque senão... porque senão vai sair da igreja. Se entrou por causa de pessoas, nunca esteve lá por causa de Jesus. Então deixa eu falar uma coisa para você. Não tenha medo de se posicionar. Volto a dizer, você não precisa apontar ninguém, acusar ninguém, mas se posicione. Seja você o modelo que Deus quer para essa geração. Seja você a mulher que Deus quer que seja nesta geração. Ah, mas hoje em dia as mulheres, elas estão ocupando lugares que as mulheres de antigamente não ocupavam, que as mulheres hoje não precisam mais dos homens, que as mulheres hoje são independentes. Deixa eu te falar, isso é uma mentira do diabo. Isso é uma falácia do diabo, isso é um sofisma. O que é um sofisma? É uma mentira vestida de verdade, que se infiltrou no meio das mulheres cristãs, no meio das mulheres que querem viver uma vida de integridade. E esses sofismas, essas falácias têm invadido muitos lugares que não deveriam estar ali. De que as mulheres não precisam dos homens, de que as mulheres são independentes, de que elas são iguais. Deixa eu te falar uma coisa. Lá no início, na criação, Deus fez homem e mulher conforme a imagem e semelhança de Deus, sim. É a mesma essência, fez em mesma igualdade diante de Deus, mas exercem papéis diferentes na sociedade. Biologicamente, homem e mulher foram feitos diferentes. Emocionalmente, Deus fez homens e mulheres diferentes. Então não adianta falar que as mulheres estão conquistando. Deixa eu falar para você uma coisa. Conquiste o lugar que Deus tem para você. Não é o lugar que o mundo prega que você tem que ficar. Porque por causa disso, o resultado disso tem sido mulheres tirando a própria vida porque não estão aguentando a pressão, mulheres com depressão, mulheres usando cada vez mais antidepressivos,
remédios para dormir, remédios para controlar os nervos, porque as mulheres, elas estão deixando de conquistar o lugar que Deus as querem para conquistar o lugar que o mundo está dizendo que elas têm que conquistar. Dizem que para você conquistar lá fora, você tem que abandonar sua casa. Para você conquistar lá fora, você tem que desonrar seu marido. Você tem que deixar seus filhos nas mãos dos outros. Não, lindona. Deus quer que você conquiste o lugar que Ele te deu. O primeiro lugar é sua casa, a sua família. E se Ele tem projeto para você ter uma carreira de sucesso, jamais isso vai prejudicar dentro da sua casa. Não sou contra as mulheres terem uma carreira. Débora era uma profetisa e era uma juíza. Mas ela não abandonou sua casa. Porque senão a Bíblia tinha falado. Então, se posicione como mulher de Deus, a começar pela sua casa. Se posicione como uma Débora. Eu creio que Débora era uma mulher de oração. Porque para ela ouvir a voz de Deus, ela precisava orar. Certo? Concordam comigo? O texto não nos dava muitos detalhes. Não nos dá. Mas eu creio que Débora era uma mulher de oração. Então comece a orar dentro da sua casa. Para de falar que é o diabo. O diabo não tem poder, não. O diabo ele só fica aonde não tem uma Débora, uma mulher de oração. Aonde não tem fogo de Deus. Aonde não tem uma chama acesa, aonde não tem um altar de oração, o diabo fica e permanece. E faz a festa. Mas aonde se levanta uma Débora, aonde se levanta uma mulher de oração, aonde se tem uma mulher posicionada, o diabo tem que bater em retirada. 900 carros de ferro, era um exército invencível. Não ficou de pé diante de uma mulher e um homem posicionados diante de uma palavra de Deus. E todos aqueles 10.000 homens estavam seguindo a direção que Baraque e Débora estavam dando para eles. Todo aquele exército foi vitorioso. Toda a sua casa será vitoriosa quando você se posicionar. Não importa a situação que esteja o seu marido. Talvez você nem tenha marido mais. Talvez ele já foi embora. Talvez ele te abandonou. Talvez você é solteira, viúva. Não sei qual é a sua situação civil. Mas se levante. Se posicione como Débora. Se você tem um marido que não está posicionado, ore. Ore para que o Senhor desperte para que ele se posicione. Se você não tem marido, a palavra do Senhor fala em Isaías 59, se não me foge a memória, que o Senhor, ele é o seu marido. Quer um marido melhor do que esse? Até que ele te prepare um marido aqui na terra, ele vai ser o seu marido. Talvez você é viúva de marido vivo, porque tanto faz, tanto fez. Comece a se posicionar, que Deus vai te colocar num lugar onde você vai começar a se posicionar como esposa e deixa o resto nas mãos de Deus, que Deus vai posicionar seu marido também. Eu tenho presenciado isso aqui dentro da minha casa. Fiquei divorciada há quase 3 anos. Deus restaurou o meu casamento. Eu me casei de novo com o mesmo marido e Deus tem reposicionado o meu marido dia após dia através da minha vida. Eu tive que me posicionar também. Só pra gente finalizar, porque tá tão gostoso. Eu tô sentindo a presença de Deus nesse lugar. Aqui dentro desse quarto onde eu estou sentindo a presença de Deus. Eu sei que você também está sentindo a presença de Deus. Por isso que você precisa compartilhar essa mensagem com outras mulheres para que elas também se posicionem. Deus, ele é fiel à sua palavra. E quando alguém se posiciona com fé que ele está à frente, não tem para ninguém. Quando uma mulher se levanta e se posiciona crendo não na sua capacidade, mas na capacidade daquele que a chamou, muda. Muda a história. Muda a história de uma família. Muda a história de uma geração. Muda a história de uma nação. E é para esse tempo que Deus nos chamou. Para o tempo de posicionamento. Talvez você já ouviu a história de Débora várias e várias vezes. Talvez você já conhece, você já ouviu. Talvez eu não falei nada de novo aqui para você. Mas a palavra do Senhor ela se renova nessa manhã sobre a sua vida. E chaves nesse dia foram entregues para você abrir portas que estavam travadas na sua vida. E o Senhor te trouxe aqui hoje para que você se posicione. Porque mais uma vez Ele está te dando a oportunidade de mudar a história da sua vida. A história do seu casamento. A história dos seus filhos. A história da sua família. Do seu bairro. A história da sua geração. Não se conforme com esse mundo, mas renove a sua mente pela transformação da palavra de Deus.
Não se esqueça disso. Ore, leia a palavra, se relacione com Deus, seja uma profetisa aí dentro da sua casa. Traz à existência aquilo que não existe. Comece a pensar naquilo que Deus pensa. Comece a falar aquilo que Deus diz ao seu respeito, a respeito da sua casa, a respeito da sua família. Não importa o que dizem lá fora. Não importa o que você está ouvindo. Importa o que Deus diz ao seu respeito e a respeito da sua família. Importa o que Deus pensa. E sabe de uma coisa? Ele diz que os pensamentos dele são pensamentos de paz e não de mal. Aleluia! Olha que maravilha isso! Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. E ele diz ainda que, assim como os céus são mais altos do que a terra, os planos do Senhor também são muito mais altos do que o nosso. E para fechar aqui, deixa eu deixar para você o texto de Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz assim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pega essa palavra no seu coração. Pega essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo continue falando mais no seu coração nesta manhã. Que o Espírito Santo continue queimando no seu coração essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? E donas, um beijo no seu coração. Que o Senhor te abençoe. Tenha um dia incrível na presença de Jesus.